Os carboidratos têm funções super importantes no organismo de formação de energia, principalmente no cérebro. O cérebro tem uma função primordial e o cérebro não vive sem o aporte energético da glicose. Não vive, simplesmente é difícil, né? Então, por isso que é super importante. E o carboidrato, que é a glicose, principalmente, é o principal combustível das células, tá? Tanto que a conclusão das pesquisas, dos grandes pesquisadores que fazem a conexão para saber qual as dosagens adequadas de carboidrato, percentual de carboidrato, proteína e gordura, sempre falam que é necessário uma maior quantidade de carboidrato para você ingerir em relação a gordura e proteína. Eles colocam assim, sempre no patamar acima de 50% de macronutrientes de carboidratos, geralmente de 50% a 60%, 65% às vezes, de quantidade de carboidrato, sendo a proteína em torno de 20%, mais ou menos, 15% a 20%, e as gorduras em torno de 20% a 30%, 20% a 30%. Então, sempre a quantidade de carboidrato é maior, de uma maneira assim que os pesquisadores chegaram, que é mais negócio para o nosso organismo, tá bom? Bem, além disso, na alimentação, existe um outro tipo de carboidrato. Eu falei, ó, amido, falei dos açúcares, né, que são os chamados carboidratos, né, os açúcares, de alguma maneira geral. O glicogênio que está lá depositado também é um carboidrato, né, que está dentro do nosso organismo. Existe outro tipo de carboidrato também, que são as fibras. Fibras. Olha, cara, fibra é carboidrato. E aonde estão as fibras? Lá dentro dos legumes, das verduras, né, das frutas, né? A fruta, por exemplo, tem frutose, que é um carboidrato. A fruta tem fibra, que é um carboidrato, tá? Então, eu já falei que a frutose da fruta, né, que está lá dentro da fruta, ela é absorvida pelo intestino, mas ele chega até o fígado, mas não progride além do fígado, fica por ali mesmo. A glicose que vai ter função energética, tá bom? Bem, continuando aqui a nossa conversa, eu vou falar aqui a respeito desse outro tipo de carboidrato que se chama fibra, tá? Ah, meu Deus, sempre se fala a necessidade de aumentar a ingesta de fibra e o tempo todo tem que comer muita fibra. Será que tem que comer? Será que a fibra engorda por ser carboidrato? Essa pode ser uma pergunta. Então, por ser carboidrato, será que vai engordar você comer muita fibra? Aí eu vou te dizer o seguinte, já vou responder logo, que essa pode ser uma dúvida, né? As fibras, né, que estão dentro das frutas, legumes, verduras, etc., é um carboidrato, mas é um carboidrato que não é absorvido para dentro da nossa corrente sanguínea. Entendeu? As fibras não são. São vários carboidratos, mas as enzimas do nosso corpo não conseguem fracionar, cortar a molécula das fibras para serem absorvidas as glicosezinhas que estão lá dentro dentro da fibra. Não consegue para absorver o carboidrato de lá. Então, você come a fibra, ela está íntegra, as moléculas da fibra ficam íntegras na sua boca, no estômago fica íntegra, dentro do intestino delgado fica íntegra, e chega lá no intestino grosso, as moléculas inteirinhas de carboidrato, ou seja, ela passa pelo seu tubo digestivo inteiro e não entra para a corrente sanguínea, tá? Aí quando chega lá no intestino grosso, quando essas fibras, essas moléculas de fibras chegam lá no intestino grosso, aí quem vai cortar essa molécula são as bactérias do intestino, né? As bactérias é que vão cortar essa molécula para elas absorverem as fibras. Por isso que eu digo, quando você come fibra, você não vai estar alimentando ao corpo humano, você vai estar alimentando as bactérias do seu intestino, que estão lá dentro do seu intestino. É a sua microbiota, né? A sua flora intestinal, ela tem que ser nutrida. Então, e geralmente, quem come as fibras, né, que são carboidratos, portanto, comidinha,
de bactérias, quem come são principalmente as bactérias boas, as bactérias que trazem benefício para o seu organismo, porque nós sabemos que as bactérias dentro do nosso organismo, lá no intestino, tem 2 tipos de bactéria, principalmente, né? Bactérias boas, que trazem saúde para você, e bactérias patogênicas, que trazem problema para você. Então, se você faz crescer muitas bactérias ruins, isso não é bom. E se você faz crescer as bactérias boas, é bom. Olha, então veja, o alimentozinho para as bactérias boas é principalmente fibras. Agora, se você quer alimentar as bactérias patogênicas, é outro tipo de carboidrato. Aí é o carboidrato refinado, que é o carboidratozinho prontinho, aquele que as moléculas já estão prontas, que não há necessidade de cortar muito a molécula da fibra, que é o caso, por exemplo, dos açúcares, dos doces, né? Porque na indústria, né? Quando você refina o trigo, por exemplo, que é um carboidrato mais usado na nossa alimentação, quando você refina ele, você corta essas moléculas todas, aí facilita para ser absorvido e essas moléculas vão ser benéficas para crescer as bactérias ruins, e isso não é legal. Por isso que comer muito carboidrato refinado, você vai alimentar o crescimento das bactérias erradas, tá? Então, por isso que é bom comer fibra, porque a fibra vai ser comida pelas bactériazinhas, principalmente pelas bactériazinhas boas.